Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Conexão FBGA, mais sustentabilidade. Saiba que é uma honra imensa ter você aqui com a gente, é um prazer enorme saber cada vez mais que tudo que a gente está fazendo tem gerado resultado, tem agregado valor na vida de centenas de milhares de pessoas. E para que você fique bem atento aos passos desse evento, saiba que, enquanto as mídias sociais compartilham os nossos conteúdos com outras pessoas e mais pessoas possam acessar e já pegar esse evento fantástico desde o início, eu vou deixar aqui algumas informações para você. Hoje, esse evento, o tema principal é gerenciamento de áreas contaminadas, impactos ambientais invisíveis. Nosso convidado especial, Márcio Alberto, proprietário da Geo Inovações e um grande amigo meu. A gente já fez formações juntos, ele já participou das edições do FBGA enquanto evento físico e tem muito valor a agregar aí para você agora, então fique muito atento, muito atenta, e para que a gente consiga até elaborar com mais eficiência todos os entregáveis que nós estamos te prometendo, eu quero compartilhar nesse momento aqui uma apresentação bem rápida sobre o FBGA para você que ainda não conhece, para você que ainda não teve acesso às nossas plataformas. Então, presta muita atenção nesse vídeo, porque ele é muito importante, ele pode ajudar aí muito para que você conheça e perceba quais são as novidades que vêm por aí, além da trajetória, além da nossa história, que particularmente eu tenho muito orgulho de mostrar para todas as pessoas que fazem parte dos nossos eventos, fazem parte da nossa comunidade. Talvez você saiba, talvez não, mas o FBGA é uma plataforma multilateral. Por que multilateral? Porque ela foca nos mais diversos temas da sustentabilidade. Também peço a sua compreensão, porque às vezes, só às vezes, como a gente está no ambiente online, pode ser que a conexão ou talvez ela caia, ou talvez um dos arquivos se feche, isso é normal, está tudo bem. Só mais um instante para que eu possa compartilhar as nossas telas com você, que está aí nos assistindo. Aproveita aí, enquanto eu preparo aqui as nossas telas, para compartilhar aí o link com as pessoas que você conhece, o link com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa agregar valor na vida de cada uma delas. E saiba que o FBGA é uma história que começou no finzinho de 2016 e em 2017 nós já estávamos muito à frente do mercado. Nós já nascemos grandes, graças aos nossos centenas de milhares de parceiros entre instituições, governo, iniciativa privada, universidade, terceiro setor, enfim. Várias pessoas, diversas pessoas abraçaram a nossa causa. Em 2017, a gente lançou o evento no mês de junho e a gente alcançou resultados extremamente poderosos. Foram mais de 8 mil pessoas, mais de 50 expositores, mais de 27 eventos simultâneos durante os 3 dias de evento e mais de 10 países representados. Em 2019, a nossa história ampliou ainda mais. A gente conseguiu ultrapassar 12 mil visitantes durante os 3 dias de evento, no mês de julho de 2019, mais de 70 expositores, mais de 25 países representados, sem contar a quantidade de oportunidades que o FBGA já proporcionou, tem proporcionado na vida de milhares de pessoas. Nós estamos em uma nova era, um novo momento, nós estamos no mercado digital, lançamos a revista FBGA em outubro do ano passado, depois de ter sido eleito por 2 vezes o maior e mais relevante evento do setor, pelo nível de entrega de conhecimento que nós ofertamos, e detalhe, 100% gratuito. Então, decidimos lançar a revista FBGA em outubro, também foi um grande sucesso, estamos indo para a 4ª edição. Aliás, hoje você vai receber o link aí no chat dessa nossa 4ª edição, que foi lançada hoje, e a Conexão FBGA. Isso que você está vendo agora, esse convite com o Márcio e outras pessoas que já participaram com a gente, são para que essas pessoas que estão mais próximas de nós, que têm conteúdo para agregar valor na vida do nosso público, na vida da nossa audiência, possa estar aqui com a gente durante alguns momentos de bate-papo, transferindo seu conhecimento e te ajudando de alguma forma.
Eu desejo que você tenha um excelente evento, aproveite cada instante, cada segundo, cada minuto conta para mim, para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Se você ainda não acessou aí o botãozinho do gostei, já marca gostei, porque isso ajuda com que o YouTube espalhe todo esse acontecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, isso ajuda a gente bastante a crescer, isso é muito importante. E para a gente dar sequência em tudo isso, eu quero convidar aqui o Márcio Alberto, esse grande amigo meu, porque além de ele ser uma pessoa muito especial aí para nós, e quando eu digo nós, é toda a equipe do FBGA, e para mim particularmente, que é um grande amigo meu, eu quero convidá-lo aqui para que ele inicie junto comigo esse evento, mas antes disso, apresentando um pouco o currículo dele, qual é a empresa dele, qual que é o ramo de atividade. Então, Márcio, fique à vontade. Oi, William, boa tarde, quase boa noite, né? Estamos indo para a noite agora, de sexta-feira. Em primeira mão, eu quero agradecer aí pelo convite, né, de participar aqui do Conexão FBGA, não só pelo fato de nós sermos muito amigos aí, né, da nossa caminhada no nosso autoconhecimento aí, mas pelo fato da relevância que tem, né, o FBGA para o Brasil, e não só para o Brasil, né, para toda a América Latina e para todos os países que participaram. Para mim é uma honra estar aqui contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Então, e para quem vai nos assistir depois, porque vai ficar disponível no YouTube, né? Então, fico realmente grato. Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Alberto, eu sou fundador da empresa Geo Inovações, sou formado em Geologia há 21 anos, sou mestre e doutor pela Unesp de Rio Claro, também em Geologia, em Geociências e Meio Ambiente, e atuo no gerenciamento de áreas contaminadas hoje como consultor técnico e como treinador, né? E é uma das habilidades que eu desenvolvi ao longo dos tempos e justamente nessa caminhada aí de autoconhecimento foi uma das habilidades que eu desenvolvi e fui atrás para me capacitar. Então, é isso aí, William. Muito obrigado, né, por estar aqui presente, trazendo conhecimento para todo mundo. Márcio, eu que agradeço, em meu nome, em nome de toda a minha equipe, é uma honra, né, como eu já disse para você e para o telespectador, e é muito satisfatório saber que a gente está crescendo aqui enquanto FBGA e cada vez mais pessoas com alto valor de conhecimento agregado estão acompanhando a nossa trajetória, estão nos apoiando, incentivando nessa jornada. Isso para a gente é muito positivo e a gente fica muito feliz de estar aqui dividindo esse momento com você. Por isso, eu quero aproveitar aí, né, essa carreira, essa história, esse currículo, falar um pouco da transformação. Conta um pouco para o público, né, sobre o seu objetivo, né? A gente falou um pouco lá, eu te fiz o convite para participar da Conexão FBGA, e acho que chegou a hora da gente compartilhar com o público, né, sobre o seu objetivo, sobre como você conheceu o evento FBGA, principalmente que você já teve a oportunidade de estar lá com a gente. Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, William, vamos lá. Bom, a minha trajetória com a FBGA é o seguinte, né? A gente tem um amigo em comum, que é o Rogério, e a gente se conhece já há muitos anos, eu e o Rogério, e ele, né, participou da organização do FBGA e me convidou intensamente para participar, né, como visitante. Eu fui lá, tive, né, a honra de estar lá com vocês por um instante, e parabenizo pelo evento, que realmente foi um evento muito incrível, e estar aqui hoje, para mim, é muito importante. Por quê? Porque, para mim, a Conexão FBGA, na verdade, é eu conseguir levar o conhecimento que eu tenho, eu adquiri ao longo do tempo da minha experiência, e poder interagir, né, com esse conhecimento, com outras pessoas de outras disciplinas, ou até mesmo da mesma disciplina que eu, né, da mesma temática que eu, para que a gente busque integrar esses conhecimentos e levar esses conhecimentos a soluções mais sustentáveis para o mundo, adotando ações ambientalmente corretas, ou então até corrigindo
ações que tenham causado um impacto ambiental. Que esse é o caso do meu negócio especificamente, né? Eu trato de problemas ambientais que aconteceram no passado, né? Então, eu venho sempre pós-impacto, eu vou ali para ajudar a solucionar esses problemas. Então, para mim, participar da conexão é poder levar um pouco desse conhecimento para as pessoas, interagir com outras e poder criar cada vez mais soluções que sejam sustentáveis para o meio ambiente. E para a sociedade, obviamente, porque nós fazemos parte do meio ambiente. Muito bom, Márcio. E é importante também, nesse momento, eu poder falar para as pessoas que estão chegando agora quem eu sou, o que eu faço, qual que é a minha parte aqui nessa jornada quanto revista FBGA. Eu sou um dos cofundadores e CEO hoje de toda a operação Fórum Brasil de Gestão Ambiental, revista FBGA, Conexão FBGA. E para você aí que ainda não sabe, né, o Rogério, que o Márcio vem falando, é o Rogério Andrade, formado em biologia, foi ele o entusiasta que trouxe essa novidade para que a gente pudesse executar um bom plano, criar algo sobre sustentabilidade que de fato agregasse valor para outras pessoas. E desde então a gente tem sido muito feliz em conquistar cada passo, cada objetivo que a gente vem galgando com bastante eficiência. E para pegar um gancho, né, na sua participação, eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente, Márcio, tá curiosa aí para saber quais são os assuntos que você vai compartilhar hoje com essas pessoas. Então, conta um pouco para a gente. Bom, vamos lá, William. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma questão que praticamente possa ser até de desconhecimento de algumas pessoas da sociedade. Eu trabalho com um tema que muitas vezes, quando eu vou conversar com as pessoas não sabem do que se trata, né? Então, por isso que eu chamei, eu dei a sugestão de chamar a live de gerenciamento de áreas contaminadas, impactos ambientais invisíveis. E por que esses impactos ambientais são invisíveis? A exceção aos impactos do solo, do solo não, da água superficial, né, dos rios e também do ar, que nós conseguimos ver, os impactos da água subterrânea e do solo, muitas vezes a gente não consegue ver. Talvez, em 95% dos casos que eu conheço e tenha trabalhado, nós não conseguimos ver isso aos olhos do nosso convívio durante o nosso dia a dia, né? Eu vejo a todo momento, porque eu estou vivendo esse negócio, né? Eu vivo esse assunto todos os dias. Mas, para quem não tem conhecimento sobre o assunto, com certeza vai, por exemplo, estar num posto de gasolina, abastecendo seu carro, e às vezes não vai saber que aquela área ali pode ser uma área contaminada. Então, por isso que eu chamo de um impacto ambiental invisível, né? Ele é visível aos olhos de quem trabalha com isso, mas para a sociedade como um todo, muitas vezes ele é invisível, tá? Então, a ideia de trazer, né, essa questão do impacto ambiental invisível é trazer clareza em relação à possibilidade da gente ter uma área contaminada do lado da nossa casa e às vezes a gente não sabe, né? Então, por isso esse tema, para chamar um pouco a atenção disso. Eu acho muito importante tudo que você está falando, né? Você deu o exemplo da água, e quando a gente fala também de gerenciamento, né? E esse risco invisível, porque é um risco, isso impacta diretamente qualquer membro da sociedade, independente do tamanho da escala. E a gente está passando aí por esse momento, principalmente aí pegando um gancho do Covid-19, que inclusive é o tema dessa nova edição nossa, dessa quarta edição. Logo a Kathleen vai disponibilizar o link, mas para o finalzinho aí do nosso bate-papo ela vai disponibilizar o link da revista que foi lançado, porque a gente fala justamente disso, sobre o desequilíbrio ambiental e todas as relações, né, que isso traz para vários aspectos ligados à sustentabilidade. Quando você fala de gerenciamento, está totalmente atrelado com esse conteúdo, porque essas coisas se conectam em algum momento, né? Quando nós falamos de gerenciar, tem a ver com se policiar, se cuidar, enfim, e perceber até coisas que aos olhos não são vistas. Fantástico. E por isso que para você aí que está
acompanhando o que o Márcio está falando aí. Se você já estiver gostando e estiver curioso, curiosa, vai deixando as suas perguntas no chat, vai ter um momento especial para a gente responder. Claro que pelo tempo talvez não consigamos responder todas, mas faremos sim o possível para responder o maior número de perguntas possíveis. Deixa o seu joinha no gostei se você não deixou, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, porque agora eu quero pegar num ponto bastante forte, Márcio, junto com esse gancho que você acabou de falar sobre o gerenciamento. Fala um pouco, né, sobre a sua ótica, quais são as principais problemáticas envolvidas nisso? William, eu trouxe 3 problemas aqui que são a principal questão de por que esse problema se torna tão invisível. Tá? A primeira questão é porque, pelo fato dele realmente não ser visível aos olhos, né, da nossa rotina diária, já é um grande desafio, porque muitas vezes a gente só enxerga realmente aquilo que está aos nossos olhos. E aquilo que não está aos nossos olhos, a gente não consegue enxergar. Então, esse é o primeiro desafio, é não ser visível, né? Não ser um problema que constantemente está visível, né? O segundo ponto é a opinião pública desconhece um pouco, né, na grande maioria, quais são os riscos que estão associados a viver nessa sociedade que tem áreas contaminadas próximas. Esse é um ponto bastante crucial, é uma problemática bastante crucial, e muitas vezes as pessoas não se preocupam, né, em estar próximas ou até mesmo, às vezes, viver em uma área contaminada. Né? Para você que é aí de Campinas, né, que a gente tem 2 áreas bastante críticas, né, em Campinas, que as pessoas vivem em áreas contaminadas. Né? Então, e o desconhecimento dos riscos leva a tudo aquilo que nós não conhecemos, a gente não consegue tratar, a gente não consegue avaliar e não consegue tomar decisões, simplesmente pelo fato de que a gente não tem clareza sobre esse assunto. Às vezes a gente até desconhece, e desconhecer a gente não faz nada. Então, o desconhecimento, né, por parte, né, do público, de maneira geral, do risco que ele pode estar, né, associado, é um grande problema também. Por quê? Porque não gera no outro a necessidade de ir investigar esse problema. E aí a sociedade vai ficando quieta em relação a isso, porque não sabe que tem ali do lado da casa dela uma área contaminada, entendeu? Então, essa é uma das problemáticas. Eu acho que a terceira problemática, ela vem se resolvendo com os anos, mas ainda é uma problemática, que é a questão assim, os responsáveis por essas áreas contaminadas, para resolver os seus problemas, eles precisam ter um desembolso financeiro, porque isso exige investimento numa investigação, posteriormente na remediação da área. E esse investimento, aos olhos de um empresário, né, de um executivo, ele é um investimento, ele não é um investimento, ele é um gasto, é um fundo perdido. Ou seja, ele não consegue enxergar em números aquilo como um retorno para ele, né? Só que, assim, para ele, em números apenas, ele não consegue enxergar como um retorno. E isso acaba sendo um empecilho na hora de tomar decisão, né, para contratar as empresas para fazer seus trabalhos. E por que eu digo que isso vem se resolvendo com o tempo? Porque muitas empresas hoje já estão conscientes da necessidade de tratar esse problema, têm seus programas internos, né, de gerenciamento de áreas contaminadas. Depois eu vou contar um pouco dessa história, mas eu participei no desenvolvimento, né, de uma das empresas em implementar o gerenciamento de áreas contaminadas nas suas unidades. Então, essas empresas já conseguiram ter uma consciência maior de que, apesar de ser um gasto a fundo perdido, traz algum benefício para a sociedade, e isso, como é um valor para aquela empresa, ou passou a ser um valor para aquela empresa contribuir para a sociedade e para o meio ambiente, passou a fazer parte, né, do seu quadro de atividades até rotineiras, às vezes, porque uma área contaminada não se resolve em 1 ou 2, 3 anos,
mas se resolve muitas vezes em 20, 30 anos, né? Então, passou a ser parte, né, da rotina das empresas terem equipes que cuidam desse assunto, contratar empresas que cuidam desse assunto. Então, essa questão dos responsáveis, ela vem tomando um corpo muito melhor já, muito mais responsável, mas ainda tem muito responsável por área contaminada que, ou por desconhecimento, ou porque realmente só enxerga a fundo perdido, ainda não tomaram as suas decisões de fazer o que realmente precisa ser feito, né? Então, essas 3 problemáticas, para mim, são as coisas que ainda não contribuem para o nosso setor, né? De trazer clareza, né? De contribuir com a sociedade, com a informação de que eu tenho uma área contaminada e eu estou fazendo algo por isso, eu estou resolvendo com as melhores ferramentas que eu tenho, né? Então, isso a gente está evoluindo bastante no Brasil, mas ainda é algo que está ali crescendo devagar. Obviamente, agora, com o advir da pandemia, em que nós tivemos aí uma paralisação da economia, isso vai ter aí um impacto nessa atividade um pouco maior, justamente por isso, né? Por não ser, por exemplo, não ser o foco da empresa, né? Não é o core business da empresa. Então, ela vai postergar os investimentos nessa área, né? Então, esse talvez seja um quarto ponto, né, que vem um agravamento aí por conta da pandemia. Mas eu acredito que a gente logo retoma, né, porque meio ambiente já é uma pauta que está no Brasil e veio para ficar e não tem como voltar atrás, né, até pela pressão da sociedade. Eu acho importante esses pontos, né, esses 4 tópicos que você colocou, porque tem a sustentabilidade em si, para a maioria das pessoas é um desafio de entender o que, por que e como ela está aplicada, como ela funciona, né? E de forma resumida, a sustentabilidade ela tem 3 pilares: social, ambiental e econômico. Eu quero pegar um gancho aí numa fala que você disse que o único jeito, né, ou talvez o melhor jeito de que nós possamos caminhar para uma sociedade que tenha mais saúde, né, e não só a saúde de vida, da qualidade de vida, mas uma saúde social, onde o convívio seja melhor e que essas práticas adotadas possam transferir coisas positivas para a gente, ela começa pelo 1 a 1. Eu acho que pegando um gancho do que você disse, né, porque às vezes a gente mira, né, e para procurar um culpado, né? Quem é o culpado da bagunça que está hoje? E a gente esquece que as melhorias de cada um desses pontos, ela passa por vários aspectos. Então, quando o indivíduo, quando a pessoa na sua individualidade, por ela própria, ela já começa a ter um respeito e transferir esse respeito para o meio ambiente, automaticamente ela já muda o sistema dela, e quando ela muda o sistema dela, outras coisas de forma positiva começam a impactar e também começa a trazer mais resultado. Tem 3 perguntas aqui no chat, eu vou fazer as 3 perguntas, só para que você já pense aí o melhor momento para responder, até se você quiser responder alguma delas agora, você responde, mas o Luiz Santos, ele colocou uma pergunta aqui: como vocês avaliam a atuação dos estados no gerenciamento de áreas contaminadas? Temos órgãos como a CETESB, que são bastante atuantes e tem uma boa base de dados relacionada à contaminação. Isso foi uma colocação dele. E a pergunta dele: porém, há estados os quais aparentemente não há uma atuação assim tão efetiva. Há alguma tendência relacionada a isso? Na sua visão, você acredita que tem alguma tendência relacionada à pergunta que ele fez? Se você quiser, eu posso ler ela de novo. Não, eu estou com o YouTube aberto aqui, eu estou vendo as perguntas. Luiz, excelente pergunta. E essa pergunta a gente vem fazendo ao longo pelo menos ao longo da minha carreira de 21 anos, a gente vem fazendo essa pergunta insistentemente, né, em relação aos órgãos reguladores. Eu vou começar aqui pelo estado de São Paulo. A CETESB é pioneira, é vanguarda e, sem dúvida alguma, é um dos órgãos mais bem capacitados para trabalhar com esse assunto, né, para tratar desse assunto.
vide os números que ela vem apresentando ao longo dos anos nos seus relatórios, né, de áreas contaminadas e reabilitadas do estado de São Paulo, a gente vem tendo um crescimento de cadastros de áreas contaminadas, ao passo que, ao mesmo tempo, a evolução das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, né, durante o processo de gestão que a CETESB vem conduzindo com a sua fiscalização, vem fazendo crescer muito o número de áreas que hoje já estão reabilitadas para aquele uso que ela se declara. Então, sem dúvida alguma, a CETESB, já com seus mais de 30 anos de atuação nessa área, é pioneira, vanguarda e cada vez mais vem sendo um dos principais atores, né, na produção das necessidades que o gerenciamento de áreas contaminadas precisa, né, visando realmente a proteção do meio ambiente das pessoas que vivem nessas áreas. Então, sem sombra de dúvida, Luiz, a CETESB é o melhor órgão que a gente tem e o que está muito bem capacitado. Tem pessoas lá que realmente atuam verdadeiramente no gerenciamento de áreas contaminadas, com bastante compromisso. Eu tenho experiência em alguns outros estados também, que também atuam dessa maneira. O Rio de Janeiro também já está bastante avançado nisso, já tem uma atuação bastante grande, inclusive com uma atuação grande também do Ministério Público, assim como aqui em São Paulo, o Ministério Público também atua bastante em áreas contaminadas. Minas Gerais também tem o seu gerenciamento de áreas contaminadas, que está em andamento. Obviamente que em estágios diferentes, mas cada um já está com os seus processos de gerenciamento de áreas contaminadas implementados. Nós temos Mato Grosso do Sul com alguma coisa já em andamento. Bahia tem bastante coisa também. Eu tive a oportunidade de participar de vários casos na Bahia e lá tem uma atuação do órgão ambiental também bastante grande. No Nordeste, talvez o Maranhão seja um dos estados que tenha um pouco mais de atuação nisso. Belém, né, ali Pará também tem alguma atuação. E os estados do Sul, principalmente o Paraná e a cidade de Curitiba em si, que tem uma legislação específica, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul também estão bastante já atuantes nessa questão. Ou seja, então, hoje, o que nós temos? Nós temos um desenvolvimento, né, dos órgãos ambientais se capacitando para que eles também possam atuar nessa fiscalização. Isso se baseia no quê? Se baseia na resolução CONAMA 420 de 2009, que ela define que os órgãos estaduais que vão estabelecer os seus processos de gerenciamento, obviamente que baseados nessa estrutura que a resolução define. Então, obviamente que com o tempo, os outros estados, e me permite aqui algum estado, se eu não falei, se estiver presente, por favor, se pronuncie, mas se tiver algum estado que também já trabalhe com isso, né, e que eu não tenha dito aqui, provavelmente eu quero que se manifeste, até vai ser uma informação importante para mim. Mas a gente já está tendo um crescimento maior aí, né, dos estados se preocupando com essa questão. E, obviamente, que aí é uma questão de maturidade do órgão regulador, ele cada vez vai aumentando mais o seu conhecimento, a sua capacitação em relação a esse tema e vai, obviamente, conseguir atuar, né, de uma forma. E eu deixo aberto, né, para que quem seja de órgão regulador, que esteja aprendendo, que esteja crescendo com isso e precise de uma ajuda para conversar, para entender melhor os processos, eu estou aqui à disposição para conversar, né? Depois a gente vai deixar o meu Instagram aí, o meu LinkedIn disponível, as pessoas podem entrar lá e conversar comigo e a gente, né? Eu estou aqui à disposição para isso. Espero que eu tenha respondido a pergunta aí do Luiz, que foi excelente. Márcio, muito bom. Aliás, eu acho que você respondeu duas perguntas. Você respondeu a pergunta do Luiz Santos e respondeu também a pergunta do Diego Castro, porque ele trouxe aqui uma questão falando da capacitação, né, para fiscalização dos estados. Então, acredito que você tenha respondido as duas. Pegando um gancho aí
em uma informação que você colocou. Para você que está assistindo a gente, coloque seu estado no chat para a gente saber de onde você veio e também entender um pouco essa dimensão, essa proporção e projeção que a gente está conseguindo entregar de conhecimento. Para você que está gostando também do conteúdo aí já dessas explicações que o Márcio está trazendo para a gente, coloca aí no chatzinho eu sim, só para a gente saber que as respostas dadas pelo Márcio, conhecimento transferido, está surtindo efeito aí, já está te ajudando de alguma forma. Márcio, fala uma coisa para mim. O que o público pode esperar de você no conhecimento que você vai transferir? O que ele vai adquirir de aprendizado com a gente? William, acho que a principal coisa que eu tento trazer aqui, né, nesses poucos minutos que a gente vai ter junto aqui, né, nesse tempo que a gente vai ter junto, é trazer um pouco de clareza, né, para a sociedade em relação ao que é uma área contaminada e o que ela pode entender que possa ter de risco, né, associado a isso. E, principalmente, se ela olhar para o seu entorno e começar a ter um pouco mais de percepção, né, do que do que no entorno dela possa ter de área contaminada e que ela possa ter clareza de que ali tem uma área contaminada e ela precisa tomar as devidas precauções para saber se ela está correndo algum risco ou não. Né? Então, o que eu quero trazer aqui é justamente isso. Para quem é da área, obviamente, o que eu quero é contribuir ainda mais com conhecimento para que ela se torne cada vez mais capacitada e que ela possa atuar de uma maneira muito mais assertiva em áreas contaminadas. E, aliás, essa é uma das minhas missões, é poder levar esse conhecimento e as pessoas atuarem de uma maneira muito mais assertiva e resolver problemas, porque a gente precisa de pessoas que resolvam problemas, né? Então, essa é uma das minhas missões aí, tá? Sem dúvida, os resolvedores de problemas são as pessoas que solucionam a maioria das coisas e conseguem contribuir para o mundo, um ambiente, um planeta melhor. Muito boa essa colocação. Eu quero aproveitar aqui porque Mili de São Paulo, da Finkler, mandou um abraço aqui para você, falou que você é muito fera. A gente tem Luiz Santos, é do Distrito Federal, olha que legal, a gente está acessando vários estados, e isso é muito importante porque isso mostra a crescente, né, de tudo que a gente vem trazendo. E, Márcio, conta um pouco aí para a gente, né? Agora eu quero te colocar aí em uma condição de fato, né, aprofundar toda essa experiência, toda essa riqueza, essa biblioteca de conhecimento que você tem, e eu quero poder, junto com você, poder explorar um pouco mais sobre a sua jornada de vida dentro do que você faz, desde a ideia, as desilusões, os desafios, o que aconteceu ou o que acontece no setor que você atua e a fase da virada, né? Como você já enxerga, ou como você enxergou, ou como é essa visão de futuro para você sobre o setor no qual você atua. Conta essa história para a gente. E nessa eu vou te dar um pouquinho mais de tempo, porque eu acredito que daí vai vir bastante conhecimento profundo para você que está assistindo aí. Então fica ligado agora, já deixa o seu joinha. Se você não se inscreveu, inscreva-se agora no canal. E a palavra é sua, Márcio. William, obrigado pelo espaço aí. Eu vou contar aqui rapidamente a minha história, né, dentro desse tema tão relevante aí para a gente, né? Todo mundo começa a história dizendo que desde garotinho já se preocupa com essas coisas e tal, mas para mim não foi muito assim. Um pouco antes de eu decidir fazer geologia, é que eu comecei a ter um pouco de conexão com a questão do meio ambiente. E aí, obviamente, que isso me levou, né, a ir fazer a faculdade de geologia. Eu morava em Santos nessa época e eu não era um cara muito ligado na praia, muito ligado nessas coisas. Eu tinha outra visão. Eu gostava muito mais de ir para as montanhas, né, de uma aventura e tal. E isso me despertou muito a questão ambiental, né? Bom, e aí eu tomei essa decisão, fui fazer geologia. Cara, eu me apaixonei pela geologia rapidamente, assim, logo que começou o curso eu já estava ali
praticamente vidrado naquilo, estudei pra caramba, foi muito legal. Logo que eu entrei no segundo ano, eu praticamente já fui atrás de algum professor que trabalhasse com geologia ambiental, justamente para poder começar a atuar nessa área. Eu comecei a atuar em uma área específica, né, da geologia ambiental, que é riscos e processos geológicos, que tem a ver com escorregamento de morro, né, toda essa questão aí que morre bastante gente em relação a isso no Brasil, eventos que estão associados às chuvas, né, e tal, erosões. Então, eu trabalhei com isso durante a faculdade, fiz meu TCC com isso, eu fiz estágio no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo com esse tema. Porém, nessa época, era uma época que nós não tínhamos emprego para esse tipo de trabalho. Os concursos estavam congelados na época que eu me formei, e para trabalhar com esse tipo de trabalho, eu teria que aguardar ter um concurso público. Não tinha muitas empresas que estavam atuando nesse setor, até porque dependia do recurso público, né? Então, realmente era um tema que eu não conseguia atuar logo de cara, né? Logo que eu saí da faculdade. Eu trabalhei, sim, em um caso, que foi em Campos do Jordão. Eu trabalhei por 6 meses lá. E depois eu saí de Campos do Jordão, porque acabou o projeto lá, né? Pós-eventos, né? Pós-acidentes. E aí, obviamente, que nessa época tinha sido publicada, né, a legislação de licenciamento ambiental de postos combustíveis, que exigia, né, a realização de investigação ambiental nessas áreas. Então, qualquer posto de combustível que fosse se licenciar precisava apresentar seus estudos ambientais. E aí você imagina, né, foi uma febre, todo mundo começou a abrir empresas e, não diferente, os empregos se tornaram abundantes nessa área. E eu entrei na empresa, a empresa chamada Servimar, hoje mudou de nome, né, não é mais Servimar. Eu não estou me recordando agora do nome da empresa, mas se alguém puder me lembrar aí no chat para me ajudar. E eu tive 3 anos de experiência na Servimar e resolvi voltar à universidade, e foi quando eu fui me especializar em modelagem matemática de fluxo de água subterrânea e modelagem de transporte de contaminantes, que na época em que eu me especializei, ainda não era um recurso que era amplamente utilizado no gerenciamento de áreas contaminadas. Mas parecia que eu estava ali prevendo, né, as coisas que iriam acontecer no futuro com o uso dessa ferramenta. Eu só vou retornar aqui o Edson Kagohara, que é um grande amigo meu aí também, que está na live. A empresa se chama Ocean Pact hoje, não é mais Servimar. Ela foi comprada pelo grupo Ocean Pact. Bom, então, quando eu retornei para fazer o mestrado e o doutorado, nós tivemos a felicidade de receber a Petrobras, né, como um grande parceiro, e eu comecei a atuar no gerenciamento de áreas contaminadas da Petrobras, né, de um setor específico da Petrobras. E aí foi que a minha carreira teve uma ascensão gigantesca, porque eu comecei a atuar, né, em grandes indústrias e no Brasil inteiro, né, porque a Petrobras está espalhada no Brasil inteiro. E também eu comecei a ter uma conexão muito maior com diversas empresas do setor, né, as empresas de consultoria ambiental. Isso realmente fez com que minha carreira, né, tivesse uma ascensão bastante grande. E com isso, eu acabei atuando como gerente em outras empresas, né, como a Extra Ambiental, que é uma das maiores empresas de meio ambiente do Brasil, talvez da América Latina. Atuei na TSL, também uma empresa de engenharia ambiental, passei pela Enfio, e depois eu fui para a Geoambiente, no Paraná, onde eu fui diretor técnico, né, por algum tempo. E justamente nesse momento, né, eu estava passando por algumas situações pessoais. A gente foi fazer todos os nossos cursos aí de autoconhecimento, onde nós nos conhecemos, né, Will? E ali talvez tenha sido um momento em que eu tenha caído em si
e olhado para dentro de mim e tenha visto, assim, que toda essa carreira bonita, inclusive, e de sucesso, talvez não fosse aquilo que me tocava o coração, ou talvez eu estivesse num momento de mais reflexão e tinha que fazer algo para mudar. Só que foi um momento bastante delicado, porque a gente adquiriu algumas dívidas e tal, então dívidas de financiamento imobiliário e tudo, e aquilo ali me trazia bastante desconforto, e aí juntou com essa questão, né, de que eu olhei para dentro de mim mesmo e vi que a minha missão era diferente daquela que eu estava fazendo como trajetória profissional. E aí veio uma doença junto com isso, onde eu quase fui embora praticamente, né? Eu quase morri nessa doença. Foi uma doença que impactou muito, não só a mim, mas a minha família. E isso fez com que realmente, enquanto eu estava em recuperação, e aí é um momento que você mais se conecta mesmo com você, porque eu não podia fazer nada a não ser me conectar comigo mesmo, né? Então, nesse momento foi que realmente toda essa questão, toda essa missão que estava dentro de mim começou realmente a vir. E aí eu tomei uma decisão, enfim, de fazer, não, agora eu vou realmente fazer aquilo que está dentro, né, do meu conceito, que é o empreendedorismo, que é ser empresário. Vou atuar nessa área de áreas contaminadas como um empresário e não mais como, né, como um gerente, um diretor de outra empresa. Aliás, eu tenho que agradecer a todas essas empresas, né, por essa trajetória, por ter me recebido, por ter confiado em mim, né? E toda essa trajetória me fez chegar até aqui, hoje como empresário, atuando como, né, como consultor das consultorias ambientais, né? Eu não atuo diretamente com as indústrias, eu atuo com as consultorias ambientais, com esses conhecimentos específicos de modelagem, né, de vapores, que é um assunto que hoje está bastante em voga aí no nosso setor. Então, eu passei a atuar, né, dentro desse setor. Então, eu comecei ali do zero. E hoje eu sou muito grato, porque hoje eu consegui atingir um patamar, né, de como consultor de bastante reconhecimento, né? Hoje eu estou atuando praticamente 70% das minhas consultorias com modelagem, que foi aquilo que eu me especializei, né? Então, aquilo que eu falei lá atrás, né, que quando eu fiz doutorado, quando eu fiz o mestrado e doutorado, parecia que eu estava prevendo isso, né, que eu ia chegar em algum momento que eu ia usar aquele conhecimento. Então, hoje, eu atuo praticamente aí 70% do meu tempo com a modelagem matemática, né? É uma coisa que me dá muito prazer, porque nós vermos a área, né, como um modelo matemático e a gente ficar buscando ali o equilíbrio, né, a correlação entre os dados e fazer previsões do que pode acontecer. Isso é o que realmente me traz bastante felicidade. Enquanto eu fazia os cursos de autoconhecimento, uma missão batia muito forte em mim, que é a questão de eu preciso levar isso para muitas pessoas, eu preciso levar alguma coisa para muitas pessoas. Essa coisa começou a ficar muito forte em mim. Inicialmente ali, eu não entendia muito bem o que eu precisava fazer, sabe? E de repente, nas meditações que eu venho fazendo diariamente, nas leituras, assim, cara, você tem tanto conhecimento aí, tanto reconhecimento do mercado, está na hora de você passar isso para as pessoas, né? Então, eu recentemente fiz uma reformulação da minha empresa, que é a Geo Inovações, e estou incluindo nela produtos e serviços referentes à capacitação e treinamento. E aí que realmente eu compreendi e deu aquele clique, falei assim, cara, é isso que eu tenho que levar, né? O impacto que eu vou levar para a sociedade é esse, né? Essa é o conhecimento que eu tenho para as pessoas poderem crescerem nas suas carreiras, terem conhecimento daquilo específico para não se sentirem sozinhas nesse mercado, né? Então,
se eu resumir bem a minha vida dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, é essa a minha trajetória. E eu estou muito feliz por isso hoje. Estou bastante contente de estar fazendo todo esse movimento aqui, gravação, publicação nas redes sociais, levar a informação para as pessoas. Isso para mim tem me satisfeito bastante. Márcio, eu quero te parabenizar, porque tem parte aí da sua história que eu não conhecia, né? Acabei conhecendo aí agora junto com o público, então é ao vivo para vocês que estão assistindo a gente, parte da história dele também passou a ser ao vivo aqui para mim agora, inédito. Os parabéns pela trajetória, pela jornada. Nós sabemos que o compromisso em realizar tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer colocar em prática, nem sempre é tão simples quanto se parece, mas a persistência, o foco, a disciplina são fatores fundamentais para tudo isso. Por isso que estou te parabenizando aí e desejo que cada vez mais você cresça. E eu quero pegar um gancho, né, no que você está falando e falar aqui para as pessoas, né, que estão acompanhando a gente. Para você que está aí acompanhando a gente, o Márcio Alberto, um pouquinho antes de começar aqui o evento, a gente estava batendo um papo, ele fez uma promessa, falou que vai dar um presente no final desse evento. Então fica aí, fica conectado até o fim, é surpresa, ele vai falar isso no momento oportuno, mas está fazendo sentido para você, eu tenho certeza que o presente vai fazer ainda mais. E eu vou pedir para você responder uma pergunta da Isabela Cavalieri. Ela mandou aqui no chat para a gente. Atualmente, quais são as maiores fontes de contaminação de solo e águas subterrâneas? Indústria, agrotóxico, aterro sanitário ou outros? Baseado na sua experiência, Márcio, qual que você acha que é? Pois é, uma excelente pergunta. Na verdade, é uma pergunta difícil de responder, talvez. Mas vamos lá. Eu vou tentar esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto é o que é maior, né? O que é maior em extensão ou em número de áreas contaminadas. E aí eu vou trazer um pouco de números aqui, né? Eu não vou ter os números exatos, mas eu vou trazer mais ou menos alguns números aqui. Hoje, de acordo com o cadastro da CETESB, de áreas contaminadas e reabilitadas, mais de 70% das áreas provavelmente estão associadas a postos de combustíveis. E eu remeto esse fato, se eu não me engano, é em torno de 4.300 áreas que nós temos no estado de São Paulo, que são postos de combustíveis. E eu posso até ir buscar essa informação aqui num intervalo entre uma pergunta e outra, e trazer para vocês esses números com mais clareza. E no total, são 6.110 áreas contaminadas que estão cadastradas como contaminadas e reabilitadas no estado de São Paulo. E, obviamente, que esse é um trabalho que é constante e esse número sempre está crescendo, tá? Então, se nós formos pensar pelo número de áreas contaminadas, obviamente que os postos de combustíveis representam a maior parte das fontes de contaminação que nós temos cadastradas, tá? Se nós formos pensar em termos de tamanho das contaminações, é claro que as indústrias, isso eu estou dizendo do que se conhece, não necessariamente do que não se conhece, tá? Mas muito provavelmente hoje o que nós temos em tamanho de impacto, as indústrias contribuem bastante para esse tamanho. Até porque, comparando um vazamento de um posto de gasolina, que tem tanques ali de 30 mil litros, para uma indústria que tem tanques de 200, 300, 400 mil litros, há uma diferença bastante grande, entendeu? Então, geralmente, os impactos, quando tem um vazamento, alguma coisa, numa indústria vai ser muito maior. É o volume que passa ali de produto, de substância, e que se vazar, gerar um contaminante é muito maior. Então, desse ponto de vista, as indústrias talvez produzam, né, as maiores contaminações. Ela colocou trouxe mais dois tipos de fontes de contaminação, e que, felizmente, ela trouxe aqui. Os aterros sanitários também fazem parte dessa classe, mas eu diria que o impacto maior do aterro sanitário nem está no solo e na água subterrânea, ele está muito mais no visual e na parte ali superficial. Obviamente tem impacto da água subterrânea, tem impacto do solo, sim,
não estou dizendo que não tem, mas eu acredito que o impacto visual, né, o paisagístico e o impacto da poluição do ar ali naquele ambiente é muito maior do que o impacto das águas subterrâneas, mas também é uma realidade, também são áreas que causam grandes impactos de solo e água subterrânea, principalmente os aterros que são industriais. Aliás, na região aí de Campinas também, né, em Olambra não, em Santo Antônio de Posse, tem o aterro Mantovani, é um aterro industrial e tem um impacto gigantesco também, até porque teve todo né, a sua construção foi inadequada, tem toda uma questão aí, e causou um grande impacto, né, na sociedade do entorno, que é agrícola. Então, ali também é um impacto bastante grande. Então, assim, depende um pouco do tipo de aterro. E os agrotóxicos, hoje, talvez a gente não tenha como responder essa questão, porque nós ainda não estamos nesse estágio de avaliar esse tipo de contaminante. Nós estamos caminhando para esse tipo de contaminante. Mas se nós formos observar em termos de abrangência, com certeza as áreas de plantio são muito grandes. Então, se nós pararmos para fazer aí uma correlação, talvez esses sejam os maiores impactos que nós tenhamos e a gente desconhece. Né? A gente desconhece e provavelmente isso vai se tornar conhecido com o tempo, mas a gente ainda desconhece. Então, agora, eu chamo a atenção para uma coisa, William, que é muito importante, e para a Isabela. Na verdade, eu chamo para todo mundo aqui, tá? A maior atenção que nós temos que ter hoje, e que está dentro da sociedade, incrustada, e que eu sempre converso com um amigo meu do ramo também, o Lúcio, e a gente fala que o posto de combustível, apesar de até ser negligenciado no nosso meio, talvez ele seja um dos grandes riscos que a sociedade convive sem saber. Porque o próprio risco tecnológico do posto de combustível já é grande, e muitas vezes eu tenho uma pluma de contaminação que está avançando, né, por baixo das residências ou dos comércios, a gente não sabe, e muitas vezes o cara está exposto a algum tipo de risco e não sabe. Então, é por isso que eu chamo a atenção que a gente tem que estar atento, né, para as possíveis áreas contaminadas que a gente tem ao nosso redor. Tá? Então, Isabela, eu espero ter respondido a sua pergunta, porque isso tem aí tem critérios para definir o que é maior, tá? É isso. Isabela, então, se o Márcio Alberto respondeu a sua pergunta, deixa um joinha para nós aqui no chat, para que a gente possa perceber o quão sentido está fazendo tudo que a gente está compartilhando aqui. Márcio, você está acompanhando aí no chat, então fica bastante à vontade também, se em algum momento você quiser já dar um gancho e responder uma pergunta específica, tá bom? E agora eu quero te fazer um convocado. O convocado é baseado na sua especialidade. Quais são as dicas? 3, 5, 6, 10, uma consultoria gratuita que você podia dar para a gente aqui que está participando nesse momento com você, né? Sobre passos e benefícios dentro do seu setor de atuação que nós poderíamos aplicar dentro da nossa vida ou dentro dos nossos negócios, enfim, dentro do ambiente que nós estamos inseridos. William, eu divido essas dicas em 3 partes, tá? Eu vou começar por 2 dicas importantes para a sociedade como um todo. O primeiro passo que eu tenho aqui como uma dica é: saiba reconhecer se você convive, né, ou até vive em um lugar onde possa ter áreas contaminadas. Eu acho que isso é o primeiro passo. E como eu faço isso? Aqui no estado de São Paulo, nós temos a lista, né, do cadastro de áreas contaminadas da CETESB. Na Prefeitura de São Paulo, nós temos uma outra lista que é simultânea, mas não é necessariamente igual. Ela tem até mais áreas do que, às vezes, a CETESB tem no seu cadastro, né, aqui na Prefeitura, no município de São Paulo. Então, o que eu dou de dica para as pessoas é: procurem saber
né, se você vive ou não em um lugar que tem área contaminada. Aí verifica se tem indústria, se tem oficina, se tem posto de combustível, se tem alguma atividade que seja potencialmente poluidora no seu entorno. Esse é o primeiro passo para a sociedade. O segundo passo é, sabendo disso, eu recomendo que as pessoas procurem as autoridades, ou seja, os órgãos reguladores e fiscalizadores, para saber se corre algum risco com a presença daquela atividade ali. Porque muitas vezes a gente desconhece, está vivendo no risco, a gente desconhece e não toma nenhuma atitude para resolver isso. Então, minha recomendação é tome esse passo, reconheça se tem, e o segundo passo, vai atrás para saber, né, se você está correndo risco ou não. Eu não consigo falar com a autoridade, então procura alguém, né, que trabalhe no meio, vai na internet, procura aí, ou procura o Márcio, procura o William, que a gente, né, vai direcionar para alguém que possa resolver isso. Eu vou agora vir também para a segunda parte dos passos que eu dou como dica. E agora eu vou para as pessoas que são os empresários e os responsáveis pelas áreas contaminadas, que é o meio que a gente convive, né? A gente lá no Fórum de Internacionalização de Empresas, a gente está sempre em conexão com muitos empresários, né? E agora a gente tem até um grupo específico de sustentabilidade lá, que eu estou participando. Então, assim, passo que eu dou, o primeiro passo é não tenha medo de gerenciar as suas áreas contaminadas. Com certeza isso vai trazer muito benefício para a sociedade. E aí, trazendo para o tema da nossa live, tornando visível o que é invisível. Porque quando eu não sei, quando é invisível, eu não conheço, eu não tenho clareza do que eu tenho que fazer para resolver. Se ele fizer isso, ele pode usar isso, inclusive, como fortalecimento da sua marca, que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e resolve os seus impactos ambientais. Tá? Então, esse é o primeiro passo para quem é empresário, para quem é responsável por uma área contaminada. O segundo passo que eu acho que é muito importante, e eu tenho experiência para dizer isso porque eu já convivi com muitas pessoas das empresas. Capacitem os colaboradores que trabalham com esse tema dentro das suas empresas. Muitas vezes a gente vai fazer um trabalho de investigação e a pessoa que está do outro lado lá, ela praticamente é uma desconhecedora desse assunto. E fica, às vezes, até difícil de você fazer-se compreender para aquela pessoa, porque ela não tem o mínimo contato com aquilo. Então, é importante que as pessoas dos departamentos de meio ambiente, de dentro das empresas, tenham conhecimento sobre esse assunto. Até para saber contratar, porque aí vem o passo 3. Contrate empresas que lhes traga confiança para fazer esse trabalho. E, ao mesmo tempo, empresas que tenham profissionais experientes, que já tenham vivido várias situações, mesmo que tenham, né, pessoas menos experientes, mas que tenham pessoas experientes que vão trazer confiabilidade e segurança para esse trabalho. E vem o quarto passo com isso. E que, na verdade, não é nem um passo, é uma recomendação que é complementar ao passo 3. Nem sempre as empresas estão cobrando muito ou muito caro pelo trabalho. E o que eu dou de recomendação é desconfie daquelas empresas que estão cobrando muito barato. E provavelmente elas não vão estar oferecendo o que é de necessário para se resolver um problema ambiental. Ainda mais um problema invisível, que a gente precisa de conhecimento, né, através de perfurações, para conhecer o problema. Eu estou sendo um pouco extenso aqui, William, mas eu estou terminando nos passos, tá? E aí vem a terceira parte, que é para os órgãos reguladores, dos quais aqui em São Paulo eu tenho convivência com algumas pessoas brilhantes aqui dos órgãos. E eu vou falar assim, o primeiro passo para essas pessoas que já trabalham com isso, que estão fazendo ali um trabalho árduo, né, um trabalho com muito profissionalismo, continua o que está fazendo, continua fazendo o que está fazendo sem medo, toca, manda bala, porque é assim que funciona mesmo. Enquanto a sociedade vai mudando, né, a gente vai sofrendo com isso. Então, assim, continuem esse trabalho maravilhoso. Esse é o meu primeiro passo. O segundo passo é para quem ainda está começando a trabalhar com isso. Para quem é do órgão regulador e está começando a trabalhar com isso,
espelhe-se no trabalho de quem já trabalhou, né? De quem já vem trabalhando com isso e que já implementou isso nos seus órgãos específicos. Então, por exemplo, vamos dizer, um órgão ambiental de algum estado que esteja começando a trabalhar com isso. Eu tenho certeza que as pessoas da CETESB que trabalham com isso vão estar abertas para levar a sua experiência, né, como benchmarking, para que esses outros órgãos também atuem de uma maneira bastante assertiva nesse caso. E o passo 3, que é um passo comum para as empresas, é busquem capacitação. Ninguém é obrigado a saber tudo. Então, quando eu não sei algo, eu vou atrás de capacitação para poder saber. Então, busquem capacitação para se tornarem fiscalizadores muito melhores do que já são. E é isso, acho que são esses passos que eu trago aqui como importantes, né, para a gente tomar, tanto como sociedade, como empresário, como órgão regulador. Bom, eu ia te fazer um convite para você fazer um chamado para ação, mas você já fez um convocado para o governo, já fez um convocado para a sociedade, já fez um convocado para o empresário, empresária. O Wilson de Lima ele mandou uma pergunta. O mercado de gerenciamento de áreas contaminadas ainda é um setor que tem muito a crescer. Pensando nisso, por que não há relatórios de mercado para este setor? Como empresário, como é que você enxerga isso, Márcio? Estão me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo? Perfeito? Tá. Sim, sim. Eu confundi aqui entre o mute e o unmute, mas vamos lá. Bom, vamos lá, Wilson. Realmente, nós aqui no Brasil, nós não temos um relatório de mercado, né, referente a isso. Mas nós temos relatórios mundiais. Nós temos alguns relatórios mundiais que são vendidos, né? Mas eu sinto falta desse tipo de relatório e eu preciso ficar fazendo as minhas projeções e meus números malucos para tentar chegar a um valor de quanto esse mercado vale no Brasil. Eu fiz para o estado de São Paulo já, né? Essa estimativa. E eu cheguei a uma estimativa de mercado de talvez conservadora ou talvez otimista, vai. Eu cheguei aí a um valor de 150 bilhões de reais. Quer dizer, é um mercado bastante considerável, né? Obviamente que é tudo feito em suposições, em projeções, em modelos, etc. Mas, assim, eu não tenho como responder assertivamente se eu estou certo, tá? Mas eu acredito muito nesse número. E eu estou falando isso só para o estado de São Paulo. Eu não estou falando isso... Eu não estou falando isso para os outros estados. Se a gente colocar os outros estados, com certeza esse número vai ser muito maior aí, tá? Eu quero aproveitar. Eu acho que tem uma pergunta que casa importante com isso. Deixa eu procurar aqui nos comentários, que é o seguinte. Uma pessoa falou assim, ó, a lei de São Paulo é de 2009 e decreto de 2013. Se eu não me engano, deve ser o Lúcio, talvez. A publicidade das áreas ainda está lenta. E aí eu acho que casa essa pergunta, porque assim... E talvez tenha um pouco a ver por que nós não temos relatórios de mercado. Aqui no Brasil, esse tipo de informação é tratado como se fosse confidencial. Ao passo que, quando a gente é contratado para trabalhar em uma área especificamente, né, contaminada, nós assinamos um termo de confidencialidade. E nós não podemos divulgar essas informações, né? Então, isso se torna um ponto que dificulta a gente ter esse tipo de avaliação. E aí, por isso que eu quero puxar o gancho para essa questão da publicidade, até porque foi uma coisa que eu discuti com o Lúcio recentemente, é que nós mesmos, como profissionais dessa área, a gente fica preso a publicações, a gente não pode fazer as publicações porque a gente assina um termo de confidencialidade. E para você conseguir publicar, você tem que pedir autorização para o detentor do problema, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente não consegue
essa autorização. E aí isso dificulta muito a gente ter números, né, para a gente conseguir juntar e trazer algo consistente. Então, eu acho que casou as duas perguntas, foi muito importante aí, né? E assim, com certeza, eu acho que nós temos que nos juntar a um grupo aí, talvez até seja lá na própria associação, né, de empresas do setor, ou até mesmo na Associação de Águas Subterrâneas, a gente, de repente, juntar, fazer um grupo para tentar avaliar esse potencial de mercado, né, o tamanho que esse mercado tem no Brasil, até para que se torne um assunto mais relevante, né, porque aí tem um potencial econômico ali envolvido que as pessoas vão se interessar um pouco mais. E, infelizmente, ainda temos que levar para essa questão, né, do econômico, e, óbvio, é muito salutar, nós temos uma economia em torno disso, mas, assim, nós temos que provocar o assunto a partir do econômico e não do correto, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que é por isso, Wilson, que a gente não tem relatórios referentes a isso. Muito bom, Márcio. Para você que está assistindo, Wilson, se fez sentido a resposta do Márcio Alberto, deixa um joinha para a gente, ou escreva no chat, fez sentido, para que ele veja aí que a sua pergunta foi respondida. A gente está chegando aqui nos finalmente, mas eu peço para que você fique aí, porque o Márcio tem um presente especial para deixar para você que acompanhou a live aqui com a gente. Márcio, eu quero te pedir uma gentileza. A primeira gentileza é que o FBGA, a revista FBGA, como eu disse no começo, é uma comunidade ligada à sustentabilidade, que nós fazemos é transferir conhecimento. Falei um pouco aqui antes do chat, de começar, né, desse bate-papo, começar sobre os 5 pilares que nós atuamos e como que a gente atua, como que a gente faz o que a gente faz, né? A gente estava batendo um papo aí, você e isso, individualmente. O conteúdo que você trouxe, eu tenho certeza, para mim, particularmente, agregou muito valor. Eu acredito que para as pessoas que estão assistindo também. E se o objetivo é transferir conhecimento só na cabeça, ou seja, ideia só na cabeça é devaneio, né? Sonho. Então, eu quero te pedir para que você deixe uma mensagem possibilitadora para as pessoas que estão assistindo a gente e faça um convite para a ação. E se você quiser, você pode até estender já para o presente, dizendo o que é esse presente, tá bom? Vamos lá. Bom, eu vi algumas perguntas, ficaram no ar. Eu me ponho à disposição, depois eu vou colocar meu Instagram aqui. Eu me ponho à disposição para responder depois essas perguntas, porque nós não vamos ter tempo para isso, mas vamos lá, eu vou trazer aqui uma mensagem de positividade, até pelos 20 e tantos anos aí que eu tenho de atuação. Em geologia ambiental já são 25 anos, né, desde a faculdade, mas nesse tema aqui de gerenciamento de áreas contaminadas eu já estou em 21 anos de atuação. O que eu tenho de positivo para trazer é que eu acompanhei a evolução desse negócio, né? O negócio mesmo, né? O negócio de gerenciamento de áreas contaminadas por esses 21 anos. E o que eu tenho de positivo é que muita coisa evoluiu de lá para cá, tanto no ponto de vista de tecnologia, mas principalmente do ponto de vista de consciência, né, do que as pessoas hoje têm mais consciência, quem convive com esse problema, né, tem mais consciência dos riscos que estão associados à presença de contaminação no solo e na água subterrânea. E eu tenho certeza que cada vez mais essa consciência vai aumentar. E com o tempo, nós vamos... Aquela célebre frase, a gente vai separar o joio do trigo, e nós vamos cada vez mais ter profissionais muito mais dedicados. Aqueles que não se capacitarem vão começar a ficar à margem, né, desses grandes negócios, vão ficar à margem de trabalhar em coisas importantes. E hoje está muito mais fácil a gente ter capacitação, né, porque a gente tem a internet disponível, está mais fácil de nós mesmos aqui publicarmos nossos treinamentos para as pessoas, né, acessarem nossas informações nas redes sociais.
Então, o que eu tenho de positividade é que hoje nós temos uma tecnologia gigantesca a nosso favor, que é a rede social, e que a gente consegue interagir, inclusive com essa live aqui que a gente está fazendo, né? Levando para um monte de gente aí, deixando gravado para um monte de gente, que é bastante importante. Então, essa é a minha mensagem positiva, né? Que as pessoas entrem em contato com esse tema, tomem conhecimento disso, porque nós tivemos já uma evolução bastante grande hoje, e nós temos aí, com certeza, ainda uma evolução gigantesca para esse mercado. E o que eu vou deixar de ação aqui hoje, Will? Eu vou pedir para o pessoal tirar aqui um print dessa nossa tela aqui, né? E postar nas nossas redes sociais aí, tanto o Instagram da revista, como o Instagram que eu vou colocar lá, o meu agora, tá? E escreve um resuminho do que você aprendeu aqui hoje, citando a revista e citando o Márcio aqui. E aí, eu vou dar um presente para quem fizer isso. Eu estou preparando um e-book exclusivo sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Eu já tenho um sobre um tema específico, mas eu estou fazendo um específico sobre gerenciamento de áreas contaminadas. E quem fizer isso e postar lá na rede social vão ser os primeiros a receber esse e-book em primeira mão, antes até da minha lista de e-mails. Então, eu estou pondo aí o meu Instagram. Eu vi aqui que ele não deixou colocar, então, se alguém puder colocar aí o meu Instagram, é GeoMRAlberto. Ele não deixou colocar no YouTube. Mas o que eu estou prometendo é isso. Eu vou fazer um e-book de gerenciamento de áreas contaminadas, com todos os processos aí. E um amigo meu postou aqui um brinde igual um relatório, e eu vou dar um kkk para ele também. Então, eu estou produzindo um e-book. Para quem fizer isso, eu vou lá, eu vou mandar esse e-book para quem entrar em contato comigo. Eu posso pedir para a Kathleen aí colocar o meu Instagram, porque ela não deixa colocar o meu Instagram lá, o YouTube não deixa. Então, se puder colocar lá, citando a revista, citando o Márcio aí, o GeoMRAlberto, vai receber em primeira mão esse e-book. Ele ainda está sendo preparado, ele não está pronto, né? Ele está aqui em andamento. Então, logo vocês vão receber isso. Eu vou entrar em contato com cada um, e aí cada um vai receber aí nos seus respectivos e-mails. Então, é isso que eu tenho aqui para deixar de presente para a galera. E estou lá com as redes sociais em aberto para todo mundo entrar em contato comigo, né, e conversar sobre o que quiser, ampliar as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, eu posso abrir lá e responder, ou colocar nos comentários aqui, ó, embaixo aqui do YouTube também, né, eu respondo aqui também no YouTube, tá? Então é isso. A gente tem vários canais aí para a gente receber esses comentários, e eu também oferecer o e-book para quem participou e pôs lá no Instagram o print aqui da nossa tela. Então, a missão é bem simples. Precisa tirar um print aí, você que está assistindo a gente agora. Tira um print dessa telinha, publica no seu Instagram, faz um resuminho bem simples sobre alguns aprendizados que você adquiriu aqui durante esse evento e marca nesse post, @revista.fbga.oficial. A Kathleen é a nossa moderadora. O João Otávio também ajudou a gente ali colocando o Instagram da revista FBGA e também colocando o Instagram do Márcio Alberto, está um pouquinho aqui para cima. E basta você fazer isso, tirar o print, colocar um resuminho, marcar tanto o Instagram da revista quanto o Instagram do Márcio Alberto, e a gente vai entrar, ele particularmente vai entrar em contato com você para te presentear com esse e-book. Aproveita, porque você vai ser uma das primeiras pessoas a receber logo um conteúdo de primeira, saindo do forno. Esse é o melhor momento para você adquirir conhecimento. E eu quero ir para os finalmente aqui. Quero, Márcio, primeiramente agradecer, porque o seu tempo, a sua disponibilidade, o que você compartilhou, eu tenho certeza que fez muito sentido. Para você que está assistindo a gente, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou o seu joinha, faça isso agora, isso ajuda muito a gente.
Se o conteúdo fez sentido para você e você acha que isso pode agregar valor para outras pessoas que fazem parte do seu ciclo, do seu sistema, copia o link, compartilha aí com essas pessoas. Assim que esse evento encerrar, o YouTube vai deixar disponível em nosso canal, por isso que é importante que você se inscreva. Vai lá, segue o Márcio, porque tem muita coisa legal acontecendo através da empresa dele, através do que ele está gerando de conteúdo. Quero deixar aqui os agradecimentos muito, muito, muito especial a você, principalmente, porque é graças a você que nos assiste, que cada vez mais a gente pode perceber o que é de relevante para trazer à tona para você. Agradecer aos meus sócios, Rogério Andrade, Roberto Rossam, minha equipe, em especial a Kathleen Taborda, que está aí como moderadora e está ajudando a gente bastante aí, selecionando as perguntas, separando, ajudando a gente a responder. Ela cuida da parte comercial, então um grande abraço para ela também. E falar para você que se sustentabilidade faz algum sentido para você e você quer, de fato, entender como fazer parte da comunidade do FBGA, acesse os nossos canais de comunicação. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Basta você colocar FBGA ou revista FBGA, que esses canais aparecerão para você. Siga a gente, envia lá o comentário no direct. A Kathleen vai colocar agora aí para você também a edição da revista que saiu hoje. Ela vai colocar o link agora no chatzinho. Se você já quiser na íntegra receber aí, ser um dos primeiros também a acessar essa revista e ler sobre esse tema fantástico, já clica no link, se inscreve. E, Márcio, quer fazer as considerações também, os agradecimentos? Quero sim, William. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um, né, que também tirou uma parte do seu tempo para estar aqui junto com a gente. E em segundo lugar, agradecer novamente, né, a revista FBGA e a você, principalmente, né, por ter disponibilizado esse espaço para trazer esse conhecimento para as pessoas. E agradecer por uma outra coisa que a gente acabou não falando aqui, mas eu me tornei articulista da revista, então em breve eu vou estar apresentando artigos na revista FBGA, né, uma honra bastante grande aí de estar participando desse projeto bacana. E lembrar de uma coisa que o Gustavo, que está participando aqui, que é um amigo meu, ele lembrou, amanhã é dia do geólogo. Então, meus parabéns. E essa live vem brindar, né? Hoje é dia do geógrafo, na verdade, e amanhã é dia do geólogo, então essa live vem brindar esses dois profissionais aí, que são muito importantes na nossa sociedade. Então, obrigado por lembrar, Gustavo, e é isso aí. Vamos junto, estamos juntos, e vamos fazendo tudo o que for preciso para uma sociedade muito melhor. Muito bem, Márcio. Para você que está nos acompanhando, lembre-se de nos seguir. É importante você ficar inscrito, porque a Conexão FBGA só tende a crescer. Logo, logo a gente vai trazer mais conteúdo, com mais novidades. Semana que vem a gente já tem um evento pré-programado. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para você que nos acompanhou até agora. Lembre-se de compartilhar e até a próxima.